Morumbi, um estádio acostumado a receber grandes ídolos. Mas em 2016, um jovem argentino pisaria naquele gramado, sem imaginar que se tornaria um dos jogadores mais amados pela torcida do São Paulo. Seu nome era Jonathan Calleri, e esta é a história de como um atacante argentino conquistou milhões de torcedores brasileiros. No início de 2016, poucos sabiam quem era Jonathan Calleri. O atacante chegava cercado de dúvidas. Será que daria certo? Será que conseguiria suportar a pressão de vestir uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro? As perguntas eram muitas. As respostas demorariam pouco para aparecer. Logo nos primeiros jogos, Calleri mostrou algo diferente. Ele corria como se cada bola fosse a última, brigava com zagueiros maiores, não desistia de nenhuma jogada. E aos poucos a torcida começou a enxergar algo raro. Não era apenas um atacante. Era um jogador que parecia entender o que significava defender o São Paulo. Mas foi na Libertadores que tudo mudou. Enquanto a competição avançava, Calleri crescia. A cada jogo importante, seu nome ficava maior. A cada gol, a torcida cantava mais alto. O argentino virou protagonista. E naquele momento parecia que uma longa história de amor entre jogador e clube estava apenas começando. Mas ninguém imaginava o que estava por vir. Quando a temporada terminou, veio a notícia que ninguém queria ouvir. Calleri estava indo embora. O sonho acabava cedo demais. A torcida não entendia. Como um jogador que ficou tão pouco tempo conseguiu deixar tanta saudade? O Morumbi perdeu um atacante, mas a torcida ganhou uma lembrança que jamais esqueceria. Os anos passaram. Calleri rodou o mundo, vestiu outras camisas, jogou em outros países. Mas existia uma pergunta que nunca desaparecia. Será que um dia ele voltaria? A cada janela de transferências, os rumores reapareciam. A cada entrevista, a esperança renascia. Mas o retorno parecia impossível. Até que o impossível aconteceu. Em 2021, o anúncio finalmente chegou. Jonathan Calleri estava voltando ao São Paulo. Milhares de torcedores comemoraram. Era como reencontrar um velho amigo. Alguém que nunca foi esquecido. O Morumbi estava pronto para recebê-lo novamente. Mas existia um desafio. Provar que ainda poderia ser o mesmo jogador de 2016. E ele provou, com gols, com raça, com dedicação, com a mesma entrega que o transformou em ídolo anos antes. Calleri não voltou apenas para jogar futebol. Voltou para escrever novos capítulos de uma história que parecia inacabada. Arquibancadas, fica claro que sua trajetória vai muito além dos gols. Ela fala sobre identificação, sobre paixão, sobre um jogador que encontrou uma segunda casa do outro lado da fronteira. E sobre uma torcida que jamais deixou de acreditar em seu retorno, Jonathan Calleri. O argentino que chegou como promessa, foi embora como saudade e voltou para se tornar ídolo.